Olá, seja bem-vindo ao nosso CBT em Debate. Hoje nós vamos dar início a uma série de debates aqui no nosso canal no YouTube, que vai tratar do tema Igreja Multiplicadora e os 5 princípios bíblicos para o seu crescimento, com base no livro que foi escrito pelo pastor Fernando Brandão e lançado pela Junta de Missões Nacionais. A intenção do nosso debate é de informar e também de tirar as suas dúvidas a respeito desse assunto que tem movimentado as igrejas de norte a sul do nosso país. Nesse primeiro encontro, nós temos a presença aqui do pastor José Alves, né, o pastor da Igreja Batista Memorial de Palmas, também do pastor Josimar Rodrigues, que é o nosso diretor executivo da Convenção Batista do Tocantins, do pastor Cláudio Cirqueira, que é o nosso coordenador do Seminário Teológico Batista do Tocantins e pastor da Igreja Batista do Jardim Aureni 3, em Palmas, né? Eles vão ter um tempo para expor sobre o assunto, né? Vão falar um pouco a respeito de Igreja Multiplicadora e o princípio da oração, e em seguida nós vamos abrir espaço para você mandar suas perguntas e os seus questionamentos a respeito desse assunto. Então, a gente passa a palavra agora para o nosso pastor Márcio, né, que está aqui como nosso mediador, né, e mentor dessa série de debates sobre Igreja Multiplicadora, e hoje com o assunto, né, o primeiro assunto, que é o de oração, né, o princípio da oração. Pastor, o senhor pode conduzir, então, esse momento de debate conosco. Muito obrigado, Mara. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bem-vindo ao espaço CBT em Debate. É tempo de multiplicar pastores, é tempo de multiplicar, meus irmãos, multiplicar a oração, multiplicar a evangelização, multiplicar a implantação de igrejas, multiplicar a formação de líderes e também multiplicar compaixão e graça. Esse espaço, ele é muito abençoador. A ideia original surgiu do nosso executivo, pastor Josimar, e hoje nós daremos início a uma série de discussões sobre os pilares, ou melhor, os princípios de igreja multiplicadora. Permita-me lhe apresentar livros que são fundamentais para o trabalho que iremos desenvolver aqui. O primeiro livro que quero apresentar nessa manhã é o livro Igreja Multiplicadora, 5 princípios para crescimento. Por meio desta leitura, você obterá as informações necessárias para implantar os princípios de igreja multiplicadora em sua igreja, em seu ministério, e em especial em sua vida. Este é o trabalho padrão que iremos realizar nesses debates, então é importante que você adquira já este livro, se você já o possui, realizar a leitura o quanto antes para participar com êxito e excelência dos nossos encontros. Este livro é facilmente encontrado aqui na Convenção Batista do Tocantins, no valor de R$20. Você pode ligar para o número 3215-8525, repito, 3215-8525, e adquirir, junto à DEA, este material de Igreja Multiplicadora. Permita-me apresentar rapidamente alguns outros livros. De volta aos princípios, este material vai gerar toda a fundamentação teórica e fundamentação bíblica da Igreja Multiplicadora, escrito pelo pastor Fabrício Freitas. Você também pode adquirir juntamente aqui na convenção. Um material novo, está quentinho, até no plástico aqui ainda, Relacionamento Discipulador, uma teologia da vida discipular, de Diogo Carvalho, ambos de Missões Nacionais, facilmente adquirido também aqui em nossa convenção. Este livro também é um dos mais conhecidos, depois do livro de Igreja Multiplicadora, Pequeno Grupo Multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. É um livro fantástico, e você que pretende implantar os pequenos grupos multiplicadores em sua igreja, é importante que você o adquira. Este livro também é muito novo, Escola Bíblica Discipuladora, e tem por proposta alinhar todo o trabalho de Igreja Multiplicadora e o pastor potencializar a formação de líderes usando um espaço já existente, que é o espaço da Escola Bíblica Dominical. Já que falaremos de oração nessa manhã, vamos orar juntos? Vamos orar? Vamos.
Senhor, nós consagramos a Ti este tempo. Amém, Pai. E oramos para que, por meio destes encontros multiplicadores, o Senhor possa usar o nosso falar, o Senhor possa usar a vida de cada debatedor, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E em Cristo Jesus temos certeza que o Senhor usará estes encontros para gerar uma onda de multiplicação no estado do Tocantins e em todas as vidas e pessoas que serão alcançadas por este trabalho. Amém. Te louvo, Senhor, por tão grande iniciativa do pastor Josimar, nosso executivo. Te agradeço por cada participante, em especial o pastor José Alves, o pastor Cláudio, que são os debatedores. Te agradeço pelo pastor Francisco, Senhor, que está na direção de todo esse trabalho nos bastidores, e a Mara, nossa jornalista. Sobre nós a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Hoje nós vamos dar a ênfase do primeiro princípio de igreja multiplicadora, o princípio da oração. E com o intuito de encorajar você a conhecer este material, eu quero ler na íntegra parte do capítulo dedicado à oração. Quem tem o livro pode me acompanhar na página de número 27. E os objetivos deste capítulo são os seguintes: definir a oração e seus fundamentos, avaliar a importância da vida de oração do líder multiplicador e da igreja para a multiplicação de discípulos e o avanço missionário, identificar estratégias eficazes para engajar a igreja local na oração, implantar um plano de oração para a sua vida, família e igreja. O primeiro capítulo trata a oração como essencial. É fundamental para o trabalho de igreja multiplicadora entender o pilar da oração como essencial na vida do pastor multiplicador, dos líderes multiplicadores e de cada membro da igreja. É um texto muito rápido, ouça com atenção, que diz o seguinte: a Bíblia está recheada de orações e recomendações que oremos de forma constante. Os personagens bíblicos mais lembrados foram homens e mulheres de oração. Jesus teve uma vida intensa de oração, ele é o nosso maior exemplo. A igreja de Atos entendeu a importância da oração e desde o seu início teve como estilo de vida. Ao seguirem a orientação de Jesus de retornarem a Jerusalém e aguardarem a promessa do Pai, os discípulos perseveraram em oração. Orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. Em Atos 1:14, nós encontramos a igreja buscando intensamente a presença do Senhor. Diz o texto: e unidos todos se dedicaram à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O resultado foi uma poderosa proclamação do Evangelho, como descreve Atos 2, versículo de número 42, por Lucas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O resultado foi fantástico. Sem oração, nada acontece. Basta olhar ao redor para percebermos o quanto a oração é essencial. Nós vivemos um tempo de grande deteriorização espiritual. Só o agir de Deus em resposta à oração do seu povo pode mudar essa realidade. Segundo as Crônicas 7:14, diz que apesar desse cenário, o Samtitip, em seu livro Fator Oração, traz à tona uma preciosa e animadora lembrança. Através da história da igreja, os maiores reavivamentos têm acontecido após trevas espirituais. Durante esses períodos, pequenos grupos de pessoas desejavam desesperadamente um despertamento espiritual. A oração era vista como uma necessidade e não uma opção. Nós podemos experimentar em nossa nação um avivamento espiritual que resulte em uma grande colheita de vidas e uma intensa multiplicação de igrejas. Por isso, a igreja multiplicadora apresenta o princípio de oração
com dois objetivos. Demonstrar que a oração é essencial para que tudo isso aconteça e forneça os meios para fazer a igreja local uma igreja multiplicadora através da oração. Este é um conteúdo inicial do capítulo da oração. Está composto por o tema oração, definição e fundamentos. Capítulo 3, a importância da oração para a igreja multiplicadora. O 4, por onde começar, a vida da oração do líder multiplicador. O desafio de ser uma igreja que ora e não apenas fala sobre a oração. Ensina também sobre o uso do cartão-alvo de oração. É possível que você já o conheça. E também fala sobre famílias que oram, cultos de vigília, apresenta alguns exemplos práticos de oração. Para conhecer melhor, é importante que você adquira ou também assista os vídeos de Igreja Multiplicadora no canal da Junta de Missões Nacionais. Neste momento, nós teremos a oportunidade de ouvir os nossos debatedores. E agora eu quero apresentar algumas perguntas que são de suma importância, pastores, irmãos que estão nos acompanhando. E a primeira pergunta que eu quero dirigir sobre o pilar da oração é destinada à vida pessoal do pastor. Pastor Cláudio, na sua compreensão, qual a importância do princípio da oração na vida pessoal do pastor? O que o pastor pensa sobre isso? Bem, pastor Márcio, olá, meus irmãos que nos assistem. A oração, desde o início do meu ministério, tem sido algo que eu tenho procurado buscar, ainda que hajam falhas. Porque eu vejo que a oração é uma das ferramentas, um dos instrumentos principais para que a gente mantenha uma intimidade com Deus e também adquira de Deus o poder necessário para exercer o ministério. O ministério é altamente desafiador, todos nós sabemos bem disso. Se os desafios que ele nos apresenta, as lutas que passamos não forem enfrentadas de joelhos em oração, dificilmente a gente conseguiria vencê-los, termos êxito em tudo aquilo que a gente entende. Então, eu vejo que a oração ela é fundamental. Quando a gente lê a Bíblia e estuda a palavra de Deus, a gente percebe a importância da oração, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Homens, mulheres que se prostravam diante de Deus, venceram desafios, foram vitoriosos porque fizeram uso da oração, desse momento de conversa com Deus, de derramar-se diante de Deus, de buscar ao Senhor e de reconhecer suas limitações e recebendo de Deus o poder, a unção, a capacidade para o movimento do ministério. Exercer a oração, ainda que haja falhas, mas eu tenho procurado. Ultimamente, temos até intensificado mais a busca pela oração, principalmente quando a gente vê o agir de Deus, a ação do Senhor na vida das igrejas, como a entrada da visão da igreja multiplicadora, esse estilo de vida diferente, que vem como um de seus principais princípios a oração. Isso trouxe um despertamento para todos nós. E quando a gente olha também para as igrejas que estão crescendo de forma saudável, fundamentadas na palavra de Deus, a gente observa que uma das coisas que elas estão fazendo de forma intensa e intencional é buscar a Deus em oração. Ministérios fortes de oração. Isso tem feito com que essas igrejas comecem a experimentar a salvação de vidas, o crescimento dado de fato pelo Senhor e não por um programa, não só simplesmente por uma estratégia. Então a gente vê um ministério mais leve quando a gente se prostra mais tempo diante do Senhor em oração. E eu acredito que os melhores horários para a gente orar é aquele horário que exige um sacrifício maior, não que isso venha ter uma consequência de bênçãos, como se fosse um mérito, mas nas madrugadas é tão bom. E eu vejo que a oração é fundamental para a vida de todo crente, mas para a vida do pastor, de nós pastores líderes,
ela é altamente importante e nós não podemos, não devemos, pelo menos, abandonar o altar da oração. Pastor Cláudio, eu acho que a oração com a esposa também tem um papel interessante na vida do pastor. Nós precisamos orar sozinho, mas precisamos orar também com a esposa. Essa é uma experiência que a gente tem tido que vale a pena a gente orar com a esposa, ter tempo de oração com a esposa. Isso ajuda a gente, fica mais leve a carga que nós temos no ministério. Pastor Josimar e mais colegas, essa é uma pergunta assim, bem interessante, bastante importante para a nossa reflexão, quando se fala da importância desse princípio da oração, né? Eu acrescentaria ao que vocês disseram, o sentido de que devemos ver e abordar a oração em nossa vida não como algo pontual, talvez por necessidade esta ou aquela, mas encararmos a oração como um estilo de vida, não é? E vê-la como o nosso próprio relacionamento com Deus, diário. Eu estou dizendo isso porque eu sinto, percebo que às vezes muitos irmãos nossos olham a oração como algo pontual, não é? E dependendo da circunstância, ele está mais dedicado ou menos dedicado à oração. Eu penso que algo fundamental nesse princípio é que nós precisamos encarar a oração como um estilo de vida e o nosso próprio relacionamento com Deus. Verdade. A oração é o nosso caminho direto ao coração de Deus. Muito fantástico tudo que vocês falaram. É impressionante como nós estamos alinhados dentro do princípio da oração de igreja multiplicadora. Exemplo, este livro aqui, ele é muito importante para o processo de implantação de igreja multiplicadora, e ele traz, na página de número 134, falando sobre o investimento de tempo de oração na vida do pastor, o pastor Fabrício faz uma citação que é muito feliz, pastor Josimar. Ele diz assim: o pastor precisa definir os objetivos da oração e compartilhá-los com sua esposa, a fim de que os dois orem juntos. Então, a curva da implantação de igreja multiplicadora na igreja local, ou na igreja que o pastor pastoreia, começa na sua própria vida. O pastor criando e definindo o horário de oração e criando um plano de oração. Muito, muito abençoador este conteúdo e tudo que vocês falaram aqui. Pastor Márcio, outra coisa que a gente tem observado, nas próprias programações da nossa denominação, a gente percebe uma mudança muito grande, e essa mudança ocorre por causa da oração, principalmente nos momentos em que estão acontecendo os nossos eventos. Há uma busca maior de oração. Os nossos líderes estão buscando a Deus em oração nos próprios congressos, encontros, convenções. As salas de oração. As salas de oração. Quanto isso é importante, porque quando a própria liderança nossa passa essa ideia e vive isso, as mudanças são maiores, porque o nosso povo é um povo que, de fato, a gente muitas vezes dizia que eles não gostavam de oração, mas isso não é verdade. O povo nosso gosta de oração. Toda igreja, quando o pastor fala sobre oração, a maior parte dela se empolga. Então, eles estão esperando, talvez, que a gente saia um pouco mais da teoria. Ensinamos muito sobre oração, nós conhecemos muito sobre oração, nós, povo batista, sabemos muito sobre isso, é algo positivo, muito bom, mas eu acredito que chegou a hora da gente partir para a prática, desenvolver estratégias de oração. Esse ano a gente começou uma estratégia chamada Guerreiros de Oração. E como o nosso contexto ali no Aurélio 3 não permite, pelo fator da segurança, que todos venham de madrugada para o templo, então a ideia foi que todo aquele grupo acorde por volta de 4h30 da manhã e tenha, no mínimo, 15 minutos de oração e depois leitura da palavra de Deus. Então, todos os domingos a gente renova esse grupo que vai de domingo a domingo orando às 5 horas. Isso tem sido uma bênção, tem fortalecido muito a vida dos irmãos, dos testemunhos. Então, a oração é muito bom. O pastor Fabrício, ele usa um termo que é muito provável que vocês conheçam, que é um termo da Igreja Multiplicadora, que é a oração intencional. Eu não sei se aconteceu na vida de vocês, pastores e você que nos acompanha, do pastor orar apenas porque tem que preparar a pregação, pastor orar porque tem que preparar o estudo, esquecendo daquele ponto que o senhor elencou,
que é o ponto do desenvolvimento do relacionamento pessoal do pastor com Deus. Então a gente chega a um consenso aqui na mesa que o pastor deve deixar de falar de oração e orar. E viver a oração. E viver a oração na prática. Porque isso é um princípio fundamental para as nossas vidas e para você também. Deixa eu destacar uma coisa importante aqui. Nós temos muitos internautas participando desse encontro. Muito bom. A Mara acaba de passar uma lista e acredito que essa lista deve já ter crescido também. Mas eu quero destacar a presença do pastor Fabrício Freitas nos acompanhando. Olha só, o autor do livro De Volta aos Princípios nos acompanhando. Uau! Muito bom. Pastor, obrigado por sua presença. O Senhor é nosso líder e encorajador, a Igreja Multiplicadora. É muito bom tê-lo aqui. Destaco também Lemos Amorim, um grande abraço aqui da nossa mesa. Renata Marinho, Jefferson Dantas, Francisco Cirqueira. É o Pastor Neto? Pastor Neto. Ô, Pastor Neto! Araguainense, homem de Deus, aí, fantástico. Igreja Batista Betel de Araguaína. O Moura está sem sobrenome, mas o nosso abraço também. Marcos Azevedo, um abraço carinhoso da mesa. Eric Lima e Gilson Moreira. Será que tem outros aí para a gente destacar? Se não destacar, a gente pode também destacar depois. Olha só, muito rápido. Isso aqui é uma jornalista eficiente, não é? Adilton Cruz. É o Adilton? É o da Assembleia de Deus, nosso amigo, Olha né? só, pastor Adilton Diretor do Cruz, Seminário da Assembleia de Deus. Diretor do Seminário da Assembleia de Deus, homem fantástico, conheço pessoalmente. Que bom. Maria Verônica Kilma. Um abraço aí, é São Paulo aqui, para você. São Paulo? É. Olha, receba um pouco do calor tocantinense aí, nesse espaço. Tem um outro Fabrício aqui, Fabrício Miranda. Alguém conhece? Pastor de Ponte Alta. Ah, é verdade. Um abraço, Fabrício. Parabéns aí por sua posse, novo momento no ministério. E o nosso JJ, quem conhece? J. Júnior, um abraço para você. J. Júnior vai ser pai aí daqui a alguns dias. É muito bom ter você participando desse primeiro... Carnon Dantas é o pastor da PIB de Imperatriz, que está também conectado. Um abraço à PIB de Imperatriz, a esse povo maravilhoso. Pastor Jefferson. Olha que legal. O pastor Jefferson já traz uma interação aqui, nesse momento, Fala Internauta. A Mara me apresentou algumas interações aqui dos internautas, e a primeira é do pastor Jefferson Carnon Dantas. Ele diz o seguinte: nossas igrejas sempre foram igrejas de oração, mas nos últimos anos temos visto um esfriamento nesse ponto. Esse resgate é uma bênção e necessitamos disso urgentemente. Ele pergunta: quando perdemos nosso fervor? O que vocês acham? Em breves palavras, quando isso aconteceu na história dos pastores batistas do Brasil? Quando isso aconteceu na vida das igrejas batistas do Brasil? O que é que vocês pensam rapidamente sobre isso? Quando isso aconteceu? Eu acho que quando entrou o movimento neopentecostal no Brasil, a gente achava que fervor era orar no monte ou fazer algumas firulas espirituais, né, no campo da oração. É a minha visão, né? E aí eu acho que a gente recuou, porque a gente achava que orar, se não fizer um sacrifício, por exemplo, quem ora às 5 horas da manhã em casa, coisa não é espiritual ou não está naquele fervor. Então, acho que naquele momento, a gente acabou recuando um pouco. E hoje nós estamos voltando com um verdadeiro avivamento no meio batista, através do projeto Igreja Multiplicadora, pequeno grupo e todo esse projeto que está sendo desenvolvido pelos batistas, de saber que nós estamos nos aproximando mais desses princípios, e isso vai fazer diferença. E a oração, ela é fundamental. Então, nesse aspecto da tua pergunta, eu acho que a gente deu uma recuada num momento da história, e que hoje a gente acordou para isso, e orar de forma fervorosa, de calorosa, é uma oração intencional, de que eu cresço, de que eu oro para as pessoas, que eu oro pela conversão de amigos e familiares, e que eu oro pela minha liderança, que eu oro pela igreja. Eu acho que esse na minha visão, esse foi o ponto. Então, historicamente, o orar muito era sinônimo de renovação carismática, é a posição do pastor. Ok, pastor Jefferson, obrigado por sua pergunta. O Lucas Pinheiro traz uma pergunta. Bom dia, pastores. Minha pergunta é a seguinte: quais são os pontos que fazem um pequeno grupo multiplicador fracassar? Você poderia comentar isso rapidamente, pastor Paulo? Sim, pastor. Só falando sobre a oração ainda. Sim, claro. Eu gostaria de dar uma palavra ao pastor Jefferson também, os demais participantes.
eu vejo que também a oração, ela está sempre, todo o movimento de oração está sempre ligado ao movimento missionário. Então, quando, por exemplo, há um esfriamento no avanço missionário, em implantação de igreja, em crescimento de igreja, quando nós deixamos de avançar nesse sentido, de levar o evangelho, de nos preocuparmos com conversões, com almas sendo salvas, ao mesmo tempo, há um esfriamento na vida de oração. Então, queremos que as igrejas orem, então uma das coisas que precisaríamos fazer é nos envolvermos com obra missionária, porque não há possibilidade de um movimento missionário ser levantado se ele não for regado com muita oração. Então, quando se fala de missões nas igrejas, e há um despertamento para a multiplicação, um dos pontos fundamentais, um dos fundamentos é a vida de oração. Então, crescimento de igreja, ele anda junto com oração, crescimento verdadeiro. E eu acredito que nós deixamos de pensar em crescimento de igreja, quando a visão missionária foi diminuindo, quando há uma certa acomodação, já está bom esse número aqui, eu já tenho meu sustento, então, para que a gente ficar se incomodando com algumas coisas? Vamos deixar a coisa do jeito que está, está sendo tão bom essa comunhão, e assim, de repente, aquele fervor missionário, que sempre foi uma das principais características nossas, batistas, começa a arrefecer. E juntamente com isso esfria a oração. Mas no momento que a igreja começa a pensar em crescimento, em implantação de igreja, uma das coisas que vem junto é muita oração. Que legal, fica uma dica prática então. Envolva sua igreja na evangelização discipuladora e você aumentará o nível de oração dos membros de sua igreja. Que legal. E sobre a questão do pequeno grupo multiplicador, não é o foco de hoje em especial, mas vocês associariam o fracasso de um pequeno grupo multiplicador à ausência do líder em ter uma vida de oração ativa? Também. A oração ela é elementar. Em qualquer... Ela é um dos princípios, mas ela é elementar no conjunto, no todo. Não tem como você ter multiplicação de discípulos se não tiver oração. Não tem como ter plantação de igreja se não tiver oração. Não tem como você ter formação de líderes multiplicadores se você não tiver oração. Então, eu acho que qualquer grupo fracassa se ele não tiver oração. E se não tiver intencionalidade. Lembrando aqui do nosso grande amigo, pastor Fabrício, né, que se não tiver intencionalidade, fica sem sentido, né? Tem intenção. Perde o foco. Oração quebra qualquer barreira. Quebra. Olha que legal, tem uma citação desse livro aqui, também muito conhecido no nosso e-mail, mas não é da editora da Junta de Missões Nacionais, que é do David Yearley. Será o Preletor do Multiplica, não é? Um livro bem conhecido. Desculpa aí a pronúncia. Mas ele diz algo muito legal. Uma das coisas mais simples que podemos fazer é orar. Dobrar os joelhos e orar. E a mais poderosa. É? Então, é muito legal. A gente já encoraja que você participe também do Multiplique Nacional, aí, que vai acontecer. Aí a gente tem a Renata Marinho, que diz: concordo com o pastor José Alves, a oração não como um programa da igreja, e sim um relacionamento com Deus. Obrigado, Renata. Que legal, né, pastor? Eric Lima diz que somos sabedores que o culto menos frequentado em nossas igrejas é o culto de oração. Será que esses cultos de oração se transformou em mais um programa, sendo que deveria ser um princípio de vida cristã? Olha só. Então, acho que ela espera de vocês uma resposta. Seria o que? Sim. Né? Nossos cultos têm ganhado uma ideia de programa e não de princípio. Por isso que a ideia de multiplicador... Até porque, pastor Márcio, às vezes o culto de oração não tem oração. A gente tem tudo, mas não tem oração. Né? Assim, a gente mudou, e isso é uma reunião, por isso que perde o sentido. Eu acho que nós precisamos até criar algumas estratégias bem interessantes, formato diferente, modelo diferente, a dinâmica diferente na oração, até para poder a gente mudar isso. As pessoas precisam testemunhar do que aconteceu na semana, a gente não tem ouvido pouco isso, né? As pessoas da igreja precisam testemunhar o que Deus tem feito através da oração, o que Deus tem respondido. Eu acho que a dinâmica do culto de oração a gente precisa mudar, né? Fazer uma estratégia diferente, ou outras estratégias, até, porque às vezes não necessariamente tem que ter o culto de oração, porque às vezes se virar uma religiosidade ir para o culto de oração e não orar, não vai ter sentido nenhum. E assim, haverá um espaço, pastores, e vocês que participam na internet, de ações práticas de oração. Então, desde já, a gente começa a preparar algumas sugestões para a implementação
do princípio de igreja multiplicadora, a oração, nas igrejas que estão aqui representadas e também. Então, o pastor começa a preparar algumas ideias práticas de oração que a gente possa compartilhar com eles, tá? Pastor Marcos Azevedo diz o seguinte: o diabo não quer que a igreja se envolva com esse princípio, pois uma vez a igreja de joelhos, as trevas têm que recuar. Amém. A começar pelos pastores e líderes. Precisamos orar e levar isso a sério. Obrigado, pastor Marcos Azevedo, por sua participação tão significativa. A gente tem também o Kelvin Silva. A oração é o que transforma o nosso encontro com Jesus em um relacionamento. Que legal. Temos mais duas outras perguntas que a gente vai segurar para um momento posterior e a gente vai fazer agora um momento bem especial. A gente vai começar a destacar algumas questões práticas da oração. A gente tem aí, Mara, alguma outra interação de algum internauta? Tem sim. Ok, estamos no aguardo, então. Então, eu trago para vocês esse espaço, é um espaço prático. Um espaço prático de oração. Eu gostaria de ouvir um exemplo de oração na igreja do pastor Cláudio, um exemplo de oração na igreja do pastor José Alves e um exemplo de oração na sua vida pessoal como pastor e executivo da nossa convenção. Então, quero iniciar pelo pastor Cláudio. Pastor, esse princípio da multiplicação da oração, como tem sido na sua igreja? O que é que o senhor tem feito assim, de prático, um exemplo prático e objetivo que os nossos internautas e os nossos amigos possam também implantar em suas igrejas, se for o desejo deles? Uma das estratégias para dinamizar a vida de oração, eu acredito que o povo até ora, mas precisa só dar uma dinamizada nessa questão da oração, é a gente mostrar para o povo e o povo perceber que, de fato, a gente não só fala sobre oração. Eu, pastor, oro mesmo. Eles precisam perceber isso. Não pelo meu falar, mas eles perceberem no meu estilo de vida, como pastor. Eles estão convivendo comigo e eles percebem que isso, de fato, faz parte do meu ministério, faz parte da minha vida pessoal também. Então, eu costumo mostrar para os irmãos, e vou provando isso, que eu aprecio o culto doméstico, a vida de oração, e também, ao desenvolver essa prática, eu incentivo a todos eles também a fazer. Outra coisa, nos cultos, dou bastante ênfase à oração, em todos os cultos, não só o de quarta-feira. Tenho procurado fazer do culto de quarta-feira não um culto menor, mas um culto semelhante ao de domingo, um culto alegre, com cânticos, com louvor e com oração. Oração de joelhos. Eu tenho a plena convicção que não é por questão de sacrifício, de méritos, mas a gente precisa levar o povo a algumas posturas que exijam deles quebrantamento e humildade. Então, eu sei que a oração de joelho, em pé, sentado, elas não têm uma diferença em si diante de Deus, em questões de méritos. Porém, para nós, sim, eu acredito que sim. Eu vejo que uma pessoa, quando se ajoelha diante de Deus, ela começa a se quebrantar mais. Então, eu não concordo com a ideia de que não precisa se ajoelhar. Eu acredito que precisa se ajoelhar sim. Colocar o joelho no chão, tanto na quarta-feira como no domingo. E todos os domingos, com pequenas exceções, é claro, eu faço um momento de oração no culto, que é chamando as pessoas à frente para eu orar por elas, interceder pelas suas enfermidades, pelo desemprego, pelos problemas de casa, pelos filhos viciados em drogas. Então, eu chamo à frente. Por que chamar à frente? Porque também exige uma postura de fé. A pessoa precisa ir à frente. Mas se ela ficar lá onde está, Deus não atua da mesma forma? Atua. Mas para a pessoa, para nós que estamos envolvidos ali na oração, esse passo de ir à frente é um passo que exige muito da gente, quebra muitas barreiras internas, e eu acredito que a principal começa a quebrar e a pôr fim ao maior inimigo da oração, que é a incredulidade. Olha aí alguns exemplos práticos que o pastor Cláudio traz para nós. Ore,
enfatize a oração nos cultos públicos de sua igreja, faça uso dos símbolos de oração, como estar prostrado, etc. E usar o domingo como também uma estratégia de intercessão pelo povo. O povo gosta de receber oração da igreja. É verdade, isso é muito importante. Agora vamos ouvir, pastor José Alves, suas experiências de ministério de oração. Como é que tem sido a realidade de oração na sua igreja local, pastor? Ótimo. Tem sido uma experiência bastante interessante. A partir da compreensão de que nós precisamos resgatar não só o princípio da oração, como tantos outros, os símbolos aí arrolados na visão da Igreja Multiplicadoras, nós começamos a intensificar essa questão do resgate do princípio da oração. Nós chegamos à conclusão de que nós sabemos bem, como já foi dito aqui, falar sobre a oração. Nós conhecemos como igreja vários textos bíblicos que falam e que defendem o princípio da oração. Sabemos falar sobre a teologia da oração, mas a conclusão que chegamos e que estamos chegando é que temos orado pouco. E a partir disso, então, que nós decidimos que dedicaríamos pelo menos 3 meses, um trimestre desse ano, para a aplicação prática do resgate desse princípio. E isso está sendo feito de que maneira? Nós adotamos, na Escola Bíblica Dominical, o livro Uma Vida Poderosa de Oração, do Gregory Friesen, que tem sido uma bênção. Os adolescentes, os jovens e os adultos estão estudando intensamente. Agora, no próximo domingo, nós devemos terminar esse material. E durante todo esse período, desde o final de dezembro até aqui, todos os cultos dominicais e também quarta-feiras eu tenho dedicado o ensino e a pregação toda voltado para a questão da oração. E com isso nós estamos resgatando conhecimento, estamos ampliando esse conhecimento e começamos então a motivar coisas práticas, como já foram ditas, né? Entramos no mês de fevereiro em uma nova jornada de 100 dias de oração, em que nós temos o propósito de resgatar esse princípio para a nossa vida e também resgatar o culto doméstico. Os irmãos, todas as famílias receberam o manancial e estão sendo incentivados a reunir-se diariamente, e nós temos ouvido de algumas famílias que isso já está sendo trazido de volta para a vida deles. Isso tem sido muito bom. Outra coisa que nós temos adotado é o resgate de algumas coisas que tínhamos deixado de algum tempo, né, de praticar, que são as nossas vigílias de oração. Sim. Né, que foi muito interessante. Eu pensei que eu ia sair na frente, mas os jovens já saíram, né, na nossa igreja. Eles convocaram, eles mesmos, por si, me informaram que estariam orando numa vigília. Eu participei com eles, foi muito bom. Nós já realizamos, então, agora, na sexta-feira última, a segunda vigília, que foi uma bênção. Glória a Deus. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas. Uma delas é que realmente nós não estamos tão acostumados a orar. Por exemplo, quando você diz para a igreja, né, reunida, você vai ter agora 30 minutos para orar pela sua vida espiritual, uma vigília de oração, né? E aí a gente vê que realmente precisamos disso. E não é tão longo o tempo, para quem está realmente numa vida prática, diária, assim, não é tão longo, né? Mas essas coisas têm sido muito, muito interessantes, nós estamos questionando, e o nosso foco, eu tenho dito isso, irmãos, nós precisamos resgatar esse princípio para a nossa prática. Precisamos mais do que falar, saber falar em oração, nós precisamos realmente viver a oração. Isso está acontecendo aos poucos, graças a Deus. Vai começar pela minha própria vida. Tenho testemunhado, tenho tido essa alegria de dizer à própria igreja que, a partir disso, esse princípio ele já está fazendo. Que coisa fantástica, né? É muito bom ouvir testemunhos práticos, sair da teoria para a prática. Anote os destaques do pastor: trimestralidade de oração, a adoção do livro por título Uma Vida Poderosa de Oração. Uma Vida Poderosa de Oração, do Gregory Friesen. É isso? Muito bom.
apoiado pela AMPS, se não estou enganado, um livro de baixo custo, que vale a pena você considerar. 100 dias de oração, culto doméstico, vigília de oração, que tem descoberto até que os jovens estão orando. Isso é uma coisa fantástica, que legal. O foco do pastor Josimar é em ações práticas da vida de oração individual. Como o secretário executivo não pastoreia, né, não tem igreja, a gente precisa orar constantemente, porque você não tem um grupo para incentivar no aspecto da igreja local, mas, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da vida da oração pessoal, desse relacionamento individual com Deus, e aí nós temos procurado fazer isso em família. Minha esposa é uma companheira de oração que nos incentiva, que nos ajuda diariamente com o culto doméstico, acordamos nas madrugadas para orar, e isso tem feito a diferença e tem nos segurado. Mas a gente carece também da oração das igrejas, dos colegas pastores, para poder a gente se manter. E quando a gente fala da vida prática, é o nosso grande desafio, porque sem oração nós estamos perdidos, nós não vamos ter resultado, nós não vamos ter, não vamos conseguir ir avante. E a gente precisa orar pela família, porque o diabo ele investe contra a nossa família, quando ele não acha uma outra brecha, ele investe contra os filhos, familiares, para tentar nos desarticular, para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria verdadeira da nossa caminhada com Deus. E a gente tem que experimentar isso. E como pastor que trabalha nessa coordenação, a gente tem essa preocupação. O filho de um colega nosso executivo, um outro pastor foi buscá-lo na igreja e ele brincou e disse assim, pastor, será que meu pai vai para o céu? Porque ele não tem igreja, né? Ele é o diretor executivo, né? Porque todo dia está numa igreja diferente, a gente não congrega como os demais. Então nós precisamos disso, por isso que a gente tem procurado estar junto dos colegas. Hoje nós tivemos aqui o primeiro encontro de oração da nossa associação Batista Metropolitana. A gente tem que experimentar isso e caminhar, né, para poder se sustentar. Então, esse princípio da oração na vida do pastor, ele é fundamental, na vida da família, para que a gente se proteja de todas as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Que legal, que benção ouvir o nosso executivo e como ele tem praticado o princípio da oração em sua vida, orando por sua esposa. Em Cristo, eu quero destacar uma coisa muito importante que foi citada aqui, esquecida. Esse material, ele tem sido usado nos batistas brasileiros. Ele tem por publicação da Junta Feminina Missionária, e a igreja que eu sou pastor local adotou naquilo que nós chamamos de vida discipular individual, que é fundamentado em 3 pilares. O tempo diário de oração individual, a leitura do manancial e dos textos bíblicos que são indicados pelo manancial. E também temos encorajado o retorno do jejum individual como sugestão de prática de desenvolvimento da espiritualidade. Então, acho que você pode pensar seriamente em também usar esse material, porque uma das coisas que os membros perguntam muito, pastores, é o seguinte: pastor, como é que a gente lê a Bíblia? Qual o caminho a se tomar? Então, o manancial, de fato, tem sido de muito valor na vida da minha igreja e talvez na vida de sua igreja também, em Cristo Jesus. Pense seriamente, a gente não tem mais desse livro aqui não, né? Então, esse material ele é uma edição especial que a convenção mandou realizar, essa capa, mas ele é um manancial da nossa União Feminina. Ele foi... E para o próximo ano, em outubro, nós já vamos abrir as igrejas que querem, para a gente trazer para cá para o estado. Nós temos uma capa especial aqui do Jalapão, para mostrar o nosso estado, quem não é do nosso estado, do Tocantins. Mas é um material, uma ferramenta extraordinária, as igrejas estão usando, as famílias têm sido abençoadas. Nós oramos diariamente pelos nossos missionários que estão no campo, tanto de missões nacionais como de missões mundiais. E a gente tem aproveitado isso de uma forma bem efetiva. Os 5 mil que a gente pediu já foi, mas agora, final do ano, nós vamos pedir mais. Mas quem quer pedir esse material, pede lá da União Feminina, você vai ter ainda esse material lá, pedido direto. E também o material da Igreja Multiplicadora, não só aqui na Convenção do Tocantins, mas também no site da Junta de Missões Nacionais, você vai poder adquirir todo o material. Nós temos todo o material aqui, mas também Missões Nacionais tem lá disponibilizado para os irmãos que querem adquirir o material. Você vindo a Palmas, você pode pegar, a gente tem no estoque, você não precisa ter os custos, despesas de correio, coisa do gênero, mas acessando a Livraria de Missões Nacionais, você pode adquirir todos estes livros que eu apresentei no início do debate. Está com a presença também de Batista Brasiliense,
Lemos Pinheiro, Felipe Neves, André Moura, acho que André Moura é um seminarista, né? Membro da minha igreja, Tiago de Assis, seminarista também, e Celso Pinheiro. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pelo prestígio e por dedicar esse tempo a crescer juntamente conosco nos princípios de igreja multiplicadora. Eu tenho várias perguntas e meu tempo tem diminuído. A gente tem uma participação aí, só para mim, pastor, basicamente, quantas pessoas a gente tem já participando do nosso primeiro encontro? Eu fico a pensar o que será do próximo encontro, então, não é? De evangelização discipuladora. Será fantástico. Olha só, eu tenho aqui uma pergunta do Cleves. É Cleves a pronúncia? Cleves, grande Cleves, deve ser da Cibaco, Cleves da Cibaco. Um abraço, Cleves. Você é um instrumento de Deus e pequeno grupo multiplicador aqui em nosso estado. Ele pergunta quais são os obstáculos da oração. Então, são inúmeros obstáculos. Destaque um obstáculo, pastor. Sem entendimento. Eu quero somar aqui também uma pergunta do pastor Marcos Azevedo. Ele pergunta como conseguir, na correria do dia a dia, colocar em prática algo que é vital para as nossas vidas. Então, ele também faz uma pergunta direta: quais obstáculos, como é que eu posso, numa vida tão ocupada, dedicar tempo da oração? Você poderia citar um dos obstáculos da oração, pastor? É a falta de tempo, né? Quem diz, eu não tenho tempo, né? Mas o que você prioriza na sua vida, você vai dar, é aquilo que você vai realizar. Se você não tem prioridade na oração, não vai ter tempo. Então, a gente precisa priorizar, e é a nossa luta como pastor de tirar tempo, porque às vezes a gente quer resolver o mundo todo, esquecendo de que é Deus que vai estar no comando. Nada vai acontecer se Deus não for o comandante da nossa vida. Então, a falta de tempo, eu acho que é isso que, essa loucura do relógio, da agenda que a gente vive, é muito maluco. E a gente precisa separar tempo para Deus, seja 15 minutos de manhã, 15 meio-dia, 15 à tarde. Então, cuidado para não querer fazer o ministério de Deus sem Deus. É um perigo muito grande, né? Fica recomendado aquele livro, acho que os pastores conhecem, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Fica a indicação. Talvez um outro obstáculo que deve ser observado aí seja a falta de testemunho, de compartilhamento sobre a resposta de oração. Se a gente não tem isso, eu penso que tende-se, de modo geral, ir se esfriando. Mas à medida que você tem oportunidade, talvez o pequeno grupo multiplicador com certeza vai oportunizar isso, né? Ou na igreja mesmo, no culto de oração, nas vigílias, onde quer que seja, o compartilhamento daquilo que Deus está fazendo encoraja uns aos outros também a orar. Nosso ilustre internauta, Fabrício Feita, diz que o pequeno grupo multiplicador se torna um ambiente precioso para orar uns pelos outros, né? Mais uma vez, obrigado, pastor. Pastor Cláudio, tomar a palavra. Eu acredito que um outro obstáculo é a falta de planejamento, a gente não priorizar a vida de oração. Para que a gente desenvolva uma vida de oração, uma das coisas que é fundamental é a gente ter a disciplina. A gente fazer, de fato, um esforço maior para que a oração possa ser exercitada diariamente. Então, nós não temos vários planejamentos, temos o planejamento do dia, o planejamento da vida, do ano. Então, vamos colocar a oração como sendo uma das primeiras coisas a se fazer no dia. Geralmente, quando se deixa para o final do dia, ela não é feita. Então, talvez eu vou acordar mais cedo, vai nos ajudar muito. Verdade. Desenvolvimento da oração. Olha que pergunta interessante do pastor Geudivan. Geudivan, lá de Araguatins, diz o seguinte, faz a seguinte pergunta: quais seriam as consequências para uma igreja que começou suas atividades sem levar em conta o primeiro princípio, que é o princípio da oração? Então, percebam como essa pergunta ela é importante. E vocês sabem que existe um trilho de implementação de igreja multiplicadora, um trilho de implementação dos pequenos grupos multiplicadores, e normalmente os pastores desconsideram os estágios elementares e primeiros das implantações ou de uma transição, que é desenvolver uma vida de oração pessoal e levar a igreja a se envolver com isso. Há uma fala que não há uma ordem nos princípios, né? Até porque subentende que a igreja ora, né? Para a igreja ela ser viva, ela precisa orar. E não há uma ordem de que necessariamente tenha que começar com a oração, mas ela é tão preciosa, esse princípio é tão elementar na nossa vida, que há necessidade de se estabelecer um trabalho de oração para que se projete qualquer coisa.
Então, talvez é difícil uma igreja começar sem orar, né? Talvez a gente não trabalhou o princípio com todos os seus pormenores, mas eu acho que quando um pastor pensa de implementar algo, ele já tem que orar, como liderança, até para vender essa ideia para a liderança, ele precisa orar. E claro que se não tiver, as coisas estiver colocado diante de Deus, nenhum projeto vai funcionar na igreja. Eu acho que esse princípio da oração ele é fundamental. Talvez a gente diga assim, que não começou com a oração no aspecto de trabalhou o princípio, seja o primeiro. De forma intencional, né? De forma intencional. Mas eu acho que a igreja ela ora e ela tem que buscar um direcionamento. Só em estar entendendo que o projeto Igreja Multiplicadora hoje, que é um projeto da Convenção Brasileira, de Missões Nacionais, das convenções, inclusive a nossa já votou no Conselho que esse é o projeto que nós estamos trabalhando com as nossas igrejas, esses são princípios que nós vamos trabalhar. Eu acho que a gente... se não começou, refaz o caminho, né? Agora vamos trabalhar o princípio da oração para poder entender o fio da meada. E até mesmo, pastor Márcio, também não medir os resultados como se fosse os resultados por falta ou por muita oração. Uhum. A igreja começaram orando e até agora não conseguiram ainda ver a coisa estampar, dar aquele boom na coisa, ver o crescimento. E não tendo esse crescimento esperado, não significa que não houve oração, que não houve essa busca. Ao mesmo tempo, não quer dizer que algumas que avançaram rapidamente estavam desenvolvendo muita oração, uma vida de oração. Mas eu acredito que a oração já fazia parte de ambas. Agora, se iniciou sem desenvolver esse princípio, levando em conta mesmo essa disciplina que nós estamos incentivando, que nós acreditamos, mas eu acho que é só a igreja voltar, nesse momento, a desenvolver essa vida de oração, e ela vai perceber que, no tempo de Deus, uma vez que ela está plantando a oração, plantando a evangelização discipuladora, plantando toda essa visão da igreja multiplicadora, que é a visão bíblica, com o tempo, para alguns, vai ser rápido, para outros um pouco mais demorado, mas a certeza que os resultados virão, porque quem semeia muito colherá. Amém. Olha aí, vale a pena então ler de volta os princípios que resgata esse princípio fundamental, que é o princípio da oração. De volta aos princípios. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui. Exemplo, a pergunta do Tiago de Assis. Se é importante a gente cobrar, o pastor acompanhar os líderes se estão colocando em prática ou não os princípios de oração. A gente não vai ter, Tiago, o tempo necessário para apresentar as respostas, mas a gente pode postar, Mara, pode postar, pastor Francisco, os nossos contatos, telefone, e-mail, eles sempre em contato com a gente. Eu, particularmente, Tiago, tenho uma experiência muito interessante sobre na implantação da vida discipular na vida dos meus líderes, e eu acompanho isso, tenho visto um crescimento bem significativo na espiritualidade deles. Você pode nos contatar e contatar também os nossos debatedores, ok? A gente destaca também a pergunta do Jota, que fala sobre que a maioria dos nossos jovens e adolescentes não oram muito. Será que a maior mola propulsora seria os pastores ou os princípios, para que talvez não ora tanto em casa e tem faltado uma referência familiar, um pai, uma mãe? É uma pergunta bastante significativa. Os jovens e adolescentes lá da Memorial têm orado. O Jota, de repente, pode fazer um contato direto com o pastor José Alves, mas, de fato, o núcleo da oração se dá no lar, e a gente espera que as igrejas sejam uma extensão do lar, um lar que ora, uma família que ora, um pai que ora com os filhos e coisas do gênero, né? Deus abençoe todos vocês. Eu quero celebrar nesse momento 20 participantes pela internet. Os pastores estão felizes? 32. 32? Uau! Vocês podem bater palmas para esse povo, gente? Que coisa fantástica. Maravilha. Amém. Gente do céu, 32 pessoas participando. Pastores, seminaristas, líderes de igreja, aqui do estado, de outros lugares do Brasil. Que coisa fantástica, 30, muito bom. 38. Estou muito feliz. 38. Esse número vai subir mais e mais. Pastor Josimar, nosso executivo, obrigado por sua presença. Maravilha, eu que agradeço. Faça em breves palavras suas considerações finais, pastor. Agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Isso vai ficar gravado, vai ficar no canal, que você pode utilizar isso depois, ver com mais calma também, com a sua liderança. E agradecer a nossa equipe de comunicação aqui da convenção, a Mara, o pastor Francisco, ao pastor Joel, que é o nosso presidente, não pôde estar aqui hoje por motivo de força maior.
e o pastor Zé Alves, o pastor Cláudio, ao nosso homem forte aqui da comunicação, o pastor Márcio André, que disponibilizou esse tempo, e semana que vem estaremos de novo nesse mesmo horário, né, para a gente retomar o segundo princípio, que vai ser evangelização discipuladora. Evangelização discipuladora, vai ser, você já pode se preparar, se organizar para participar. Isso é só um balão de ensaio que a gente está começando, e eu sei que isso nós vamos estar aprendendo com vocês que estão em casa, com essas perguntas, essa interação e melhorar nessa caminhada. Legal, pastor Cláudio, suas considerações finais. Obrigado por sua presença, pastor. Pastor Márcio, só quero agradecer o privilégio de participar desse primeiro programa, dizer que me sinto feliz por estar envolvido também. Tenho muito que aprender, mas muito mesmo. E tenho estado assim, mais aberto ainda para aprender e crescer e ver a igreja que eu pastoreio crescendo e me colocando à disposição dos irmãos para ajudar naquilo que for possível. Mas a minha disposição nesse momento é de crescer muito com a igreja multiplicadora. Quero aprender mais, quero continuar participando dos congressos. E, para mim, a gente está me capacitando, a gente está junto com os irmãos andando nessa caminhada. Eu acredito que isso ainda para nós é um início muito motivador, de um grande crescimento. Então, peço aos irmãos que estão participando que orem por nós. Orem por nós. Precisamos da oração de vocês. Pastor José Alves, honrosa presença, obrigado. Suas considerações finais. Eu é que me sinto honrado em participar desse programa, desse debate, em que nós compartilhamos, né, aprendizado. Já aprendi muito hoje. E eu finalizo com uma consideração que eu acho muito simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade muito significativa. É a seguinte: como nós aprendemos a orar? Orando. Só se aprende a orar orando. Quer crescer em oração? Ore. Deus te abençoe. Amém. Que legal. Mara, obrigado. Suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui ouvindo, aprendendo um pouco mais a respeito de igreja multiplicadora, e lembrando aos internautas que já estão perguntando ali, né, qual horário que vai ser na próxima semana. Vai ser na quinta-feira, dia 14, a partir das 10 horas, neste mesmo canal nosso da TV CBT, né, Convenção Batista do Tocantins, e a gente aguarda a participação de vocês no próximo encontro. Opa! Que legal, pois este é a CBT em Debate, hoje discutindo sobre o princípio da oração, o princípio inicial da Igreja Multiplicadora. Um grande abraço, espero encontrá-la na próxima quinta-feira, às 10 horas, no espaço CBT em Debate. Saúde e paz.